Vamos direto para o nosso quadro desta manhã, Pedro? Jornal da CBN Cuiabá. Começando mais uma edição do nosso quadro Inclusão em Conexão com a comunicadora, cantora, apresentadora, multitarefas ela tem, né, Pedro Panoc? A Adri Almeida está toda sexta-feira aqui conosco a partir das 9 da manhã. A gente tem esse encontro marcado para falar um pouco mais sobre inclusão. Seja bem-vinda, Adria. Mais uma vez é um prazer estar aqui na sua companhia. Fica à vontade para dar um bom dia aí para os nossos ouvintes, para os nossos companheiros de todas as manhãs e também fica à vontade também já para apresentar a nossa convidada de hoje. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro Panoc. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É mais uma sexta-feira de inclusão em conexão aqui. Mais uma sexta-feira que nós vamos trazer muito conhecimento para todos vocês e até para nós, porque a gente aprende a cada sexta-feira que passa um detalhe a mais sobre esse assunto que nós estamos abordando aqui ao longo dessas sextas-feiras. Hoje nós estamos recebendo, até falei lá em casa, Panoc, quando eu saí, hoje nós vamos receber alguém muito importante dentro do nosso tema, que é a doutora Viviane Cabral Quixabeira. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Cuiabá. Ela tem residência médica em pediatria pela Universidade Federal de Mato Grosso, residência médica em neurologia infantil pela Unicamp, fellow em epilepsia infantil e eletroencefalografia pela Universidade Estadual de Campinas. Ela tem o título de especialista em pediatria e neurologia infantil pela AMB. Ela tem mestrado em ciências médicas pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é uma verdadeira mestre aqui do nosso lado. Doutora Viviane, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite de vir falar sobre autismo, inclusão, debater esse assunto tão importante com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite. Obrigada, Adria, por esse momento, por estar aqui, por lembrar de mim. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão importante para a gente, para a nossa sociedade, né, autismo, inclusão, comunicação, conhecimento, porque eu acho que tudo que é muito importante nessa vida é conhecimento, né, porque ele destrói barreiras e leva informação e a gente tem que continuar fazendo isso cada vez mais. Muito bom. Doutora, nós sabemos que a sua agenda é muito corrida e concorrida. Nós sabemos que um horário com a senhora muitas vezes tem uma fila de espera muito grande de 3, 6 meses, né? E sabemos que tudo isso se deve ao seu trabalho desempenhado de forma brilhante aqui em Cuiabá. Obrigada por isso. Inclusive, eu quero te agradecer em nome de todas as mães, de todas as famílias que vão ao seu consultório. Eu sou uma dessas mães que já foi ao seu consultório e que ali nos bastidores eu falava para ela, Camila, que ela foi a médica, a única médica que falou aquilo que eu queria ouvir. Porque para nós, mães de autistas, mães, né, de crianças com algum transtorno, nós temos a ânsia de descobrir o que é que nosso filho tem e nós queremos dar nome a isso, porque parece que quando damos nome, descobrimos um caminho e sabemos a direção. E a doutora Viviane, assim que eu cheguei no consultório dela, em menos de 15 minutos, eu relatei o que acontecia com o meu filho e ela me disse o diagnóstico de pronto, sem rodeio, sem pedir vários exames ou muitas vezes me levar para fora do consultório e esperar mais um pouco. Então, eu gostaria que a senhora falasse dentro desse âmbito sobre essa ansiedade das mães, dos pais, das famílias, a angústia dessas pessoas que chegam ao seu consultório, como é que você os recebe, como é que você os acalma com isso? Muito bom, né? Realmente a gente tem uma falta de profissionais, né, Adri, aqui no nosso estado, então somos muito poucos, porque para você fazer realmente a neuropediatria é um caminho muito longo, né, a gente faz a graduação em medicina, faz pediatria, depois faz a neurologia, então é muito difícil percorrer todo esse caminho, então nós somos muito poucos, e aí o agendamento fica cada vez mais difícil mesmo, com a agenda apertada, né, longas filas de espera, então realmente é bem difícil, né, queria eu poder atender tanto mais do que eu posso. Mas, enfim, aí é muito comum, né, as mães chegarem no consultório querendo ser ouvidas. Eu acho que eu comecei a me tornar um pouco essa
referência, assim, das mães em relação ao comportamento, em relação a esse diagnóstico, porque eu consegui adquirir uma habilidade de ouvir. Então, eu falo que eu me considero uma boa ouvinte. Perfeito. E aí, porque pra gente poder falar de autismo, a gente tem que ouvir mesmo, né? Porque são sintomas complexos que acontecem em vários ambientes, não somente no ambiente de casa. E a gente precisa dar tempo para a mãe falar como que é em casa, como que é na escola, o que ele faz quando ele sai, o que ele faz com a irmã, com o irmão, né? Como que ele se comporta nos lugares. Então, e eu via ao longo do tempo, quando eu comecei bem imatura lá aqui em Cuiabá em 2016, eu fui olhando e fui ouvindo e falei, mas isso não tá certo. Mas ninguém falou nada. Ah, não, falaram que é normal, que é da personalidade, que é isso. Falei, não, a gente precisa ver como que ele se comporta e que isso realmente tá fugindo de um padrão. E que aquela mãe tá vendo que ela tá se esforçando, ela tenta, né? Ela lê livros, faz isso, faz todo aquele repertório que muitas mães estudam, como educar os seus filhos, e veem que vai fugindo realmente do normal. Então, elas chegam querendo entender, fala, por que ele faz isso, né? Por que ele, né, não gosta de tais ambientes? Por que ele se comporta assim? Por que ele alimenta dessa forma? Ele não dorme? E aí, eu ouvia relatos, nossa, mas fulano falou que isso é frescura, falou que isso é culpa minha, falou que, né, a famosa culpa materna. E aí, eu comecei a prestar mais atenção, estudar mais do assunto, e com isso eu consegui ajudar muita gente. Falei assim, não, ele precisa de ajuda, então é isso, você já ouviu falar? Então, e ainda hoje, às vezes eu penso, nossa, mas isso já tá todo mundo já sabe sobre isso, acho que tá bom já da gente falar. Mas, infelizmente, ainda hoje no consultório, às vezes eu vejo uma mãe e falo, você já ouviu falar de autismo? Não, doutora, nunca ouvi. Então, assim, ainda precisamos alcançar mais pessoas, né? Porque antes eu penso que tá tão divulgado, mas ainda assim existem pessoas que precisam de informação, de conhecimento, que aquele comportamento do filho dela pode ser relacionado, né, a um diagnóstico do espectro autista, e é isso, a gente tem que ir, e quando elas ouvem, elas ficam tão aliviadas mesmo, ela fala, nossa, doutora, eu não sou louca. Falei, não, você não tá doida, né? Então, elas tiram realmente uma carga muito grande dos ombros, e o diagnóstico, ele é muito importante, porque a gente sempre fala que o destino não é o fim, né, Adri? O destino é só o começo da caminhada, e a partir do momento que a criança, a família, até a criança começa a perceber que ele está sendo compreendido, que a minha mãe já entende o que eu tenho, graças a Deus, tudo melhora. A família melhora, os comportamentos melhoram, a harmonia do lar melhora, porque antes, né, ninguém se entendia. E aí tudo começa a fluir melhor, e aí as coisas começam realmente a andar. Então, o diagnóstico é só o início da caminhada de um futuro melhor para aquela criança, uma oportunidade de ela crescer, ser um ser humano, né, com maiores possibilidades, enfim, isso que eu acredito. E eu luto por isso toda vez que eu vejo uma criança falar assim, não, você precisa de ajuda, e isso vai te ajudar a ter um futuro melhor. Maravilhoso. Eu sempre digo que o diagnóstico de uma criança ou de uma pessoa adulta é uma oportunidade, uma nova oportunidade que essa criança tem para se desenvolver conforme a habilidade que ela tem. Porque todos nós temos uma habilidade, todo ser humano nasceu com habilidades incríveis. Só que muitas vezes, quando você empata naquele diagnóstico e às vezes o diagnóstico deixa você cego e você só fica olhando para ele sem conseguir olhar as outras coisas que tem naquela criança, coisas brilhantes muitas vezes que ela vai poder fazer, e isso precisa ser desenvolvido. Então o diagnóstico sim é o começo de uma longa jornada, onde essa criança vai receber o tratamento de uma equipe que você conduz tão bem, né? Uma equipe multidisciplinar vai encontrar essa criança ao longo do caminho. E eu mesma, quando cheguei no seu consultório, não sabia de nada disso. Né? Eu tô aqui falando e me relembrando, né? Que eu sempre digo que
muitas vezes o nosso propósito vai nos encontrar no caminho e a gente precisa ser apto e habilidoso em ver que o nosso propósito chegou. E o nosso propósito, ele nos tira da zona de conforto. E é muitas vezes onde eu digo onde eu me encontro agora, fora da minha zona de conforto. A minha zona de conforto seria maravilhoso eu cantar uma música aqui. Seria incrível te falar o poder que a música tem na vida das pessoas e como a música emociona, como a música toca o nosso cérebro de uma forma diferente e produz sensações no nosso corpo através do nosso cérebro. Mas eu não tô aqui falando de música, eu não aqui tô falando da minha zona de conforto principal, daquilo que eu sei fazer, que eu faço há 20 anos. Eu tô aqui falando de algo que eu descobri há pouco tempo. Então, tem sido uma jornada incrível falar sobre isso e eu quero aproveitar aqui o máximo de tempo que eu tenho com a senhora, doutora, para falar como é que funciona hoje para uma mãe que encontrou algumas coisas diferentes na sua criança, que está vendo faltando algum desenvolvimento, que viu que aquela criança não alcança alguns marcos. Como é que acontece? Ela tem que procurar primeiro um psicólogo, ela tem que ir num neuropediatra, ela tem que ir primeiro fazer uma avaliação. Como é que é o caminho dessa mãe que está nos ouvindo agora, que está vendo que a sua criança não se assemelha às outras? E também tem, né, o grande jargão, mas eu não posso comparar o meu filho a outras crianças, né? Qual é o caminho que essa mãe deve fazer? Ela deve olhar para outras crianças e ver que o seu é diferente? Sim, eu acredito que, primeiro de tudo, eu acho que a mãe sempre sabe, né? Então, a gente precisa sempre valorizar a fala da mãe, porque ela entende o filho como ninguém e ela tem um sentimento ali de que algo realmente não vai bem. Então, a partir do momento que, né, você, mãe, vê que o seu filho tem algum sentimento, tem algum comportamento, das emoções, do jeito que ele socializa, da comunicação, da linguagem, ela tem que buscar ajuda, né? Então, quando vê que os marcos do desenvolvimento não estão seguindo da forma correta, ela precisa procurar ajuda, né, Adri? Agora, como começar essa ajuda, né? Porque é tudo realmente bem difícil hoje pra gente conseguir, né? Os profissionais, os horários, enfim, ela fica realmente meio perdida. Eu acho que a porta de entrada normalmente acaba sendo o pediatra, né? E por isso a nossa luta muito grande de capacitar cada vez mais pediatras, porque às vezes ele é o acesso mais fácil, né? Para ver aquela criança, avaliar o desenvolvimento dela, o que está alterado, o que não está. Ele acompanha mensalmente, né? Ele tá ali todo mês vendo. Então, assim, eu acho que a divulgação, e tem surgido, né, na nossa cidade, muitos pediatras que estão realmente de olho no neurodesenvolvimento, isso é muito bom, porque nós, neuropediatras, ou até mesmo psiquiatra, nós ficamos muito lá na ponta, né? Nós somos muito difícil acesso. Então, para chegar lá, já passaram-se, né, um ano praticamente, então é muito difícil você conseguir esse acesso logo de cara, assim. Então a gente precisa continuar falando para que novos pediatras se capacitem, né, para que consigam ver os sinais do autismo, ajudar essas famílias. Então, um acesso ao médico é muito importante e também já ir conseguindo o acesso se você acha que a fala não tá legal, procurar um fono, né, se você vê o comportamento diferente, uma avaliação psicológica, sempre é bom pesquisar profissionais, às vezes as redes sociais estão aí, né, pra gente pesquisar se aquela pessoa tem contato com criança, se ela tem algum currículo relacionado ao autismo, se ela trabalha com isso, porque é muito comum, às vezes, os pacientes irem em pessoas que não têm, né, não têm vivência com aquilo, e aí acaba desanimando aquela família. Não, isso aí não é nada, isso aí é você que, né, tem que melhorar e tal. Então, a gente vê isso bastante, né? Então, tem que procurar. Então, assim, eu acredito que, inicialmente, se você, mãe, tem a pulga atrás da orelha, vai procurar, né? Se o pediatra não te ajudou, já começa a procurar os profissionais. E aí, procura as outras pessoas especializadas ao longo desse caminho, que um dia a vaguinha chega. E aí, você consegue passar com um médico especialista. Normalmente, quem é essa ponta maior do profissional que acaba direcionando, né, dando para as terapias, os pedidos, que infelizmente às vezes para o convênio precisa do médico, né, para dar um pedido para uma fono, para uma psicóloga, para uma terapeuta ocupacional, enfim, qualquer terapia, é o psiquiatra infantil ou o neurologista infantil. Então, normalmente são 2 profissionais, né, mas qualquer outro profissional capacitado, ele pode fazer. Né? Seja ele um médico capacitado
da medicina de família, seja o próprio pediatra também. Então, assim, não existe isso que só o neurologista pode falar, ou só o psiquiatra pode falar para essa mãe e dar um encaminhamento, um diagnóstico. Não. Qualquer pessoa que estude sobre o assunto, que tenha segurança para avaliar os critérios diagnósticos, que tenha segurança para avaliar o comportamento daquela criança. Então, assim, que novas pessoas, que novos médicos se levantem, né, para poder estudar sobre o assunto e ajudar tantas famílias aí a absorver muita gente sem diagnóstico. A gente às vezes fala, nossa, o autismo tá na moda, né? Eu não gosto muito quando as pessoas falam dessa forma, que agora todo mundo é autista e tal. Porque, assim, falar em super diagnóstico ainda é muito pouco, porque existe muita criança sem diagnóstico. Muitas. Muitas crianças sem, né? Eu acho que falar de super diagnóstico, então vamos falar de quem não tem, né? Então ainda tem muita criança ainda que precisa de ajuda. Então eu atendo, infelizmente, só em um serviço privado. E às vezes, quando eu tenho contato com pessoas mais carentes, que não têm plano de saúde, que não têm condições de ter um acesso ao serviço particular, a gente percebe o tanto que ainda precisa ser feito por essas crianças e o tanto que elas precisam de ajuda, de médico, de ajuda, né, em relatórios de escola, porque infelizmente hoje ainda está muito difícil todo esse acesso. Agora, né, doutora, muito mesmo. Agora, doutora, a gente sabe que nós todos temos características singulares, né? E a pessoa com TEA também não é diferente. Então tem particularidades, Sim. apesar de um contexto comum para todos eles, tem as suas diferenças. A senhora falou da dificuldade que tem do ponto de vista de atendimento, né? Dos profissionais ter essa capacitação mais específica na área. Daí a importância, de repente, de levar essa criança a uma equipe multidisciplinar. A senhora até citou especificamente situações mais individualizadas, mas é importante esse acompanhamento inicial do ponto de vista de uma equipe multidisciplinar? Sim, é muito importante, né? A equipe multidisciplinar, ela acho que é tudo, assim, que a cereja do bolo, eu falo, que ajuda aquela criança a observar melhor os comportamentos dela e fazer todas aquelas características que estão trazendo prejuízo para ela melhorar a cada dia, né? Então, assim, quando a gente tem uma criança com prejuízo na fala, a fono intervém, o comportamento disruptivo, comportamentos inadequados, dificuldade de socialização, as questões sensoriais. Então, quando toda a equipe consegue ir trabalhando, porque não tem trabalho isolado, né? É uma engrenagem mesmo. É todo mundo trabalhando em conjunto e aí fazendo melhorias diante daquelas alterações, do comportamento daquela criança. E a partir daquilo a gente fala que é a terapia ouro, né? É o que realmente muda o prognóstico daquela criança. Então, quando a gente estuda sobre o tratamento do autismo, as terapias, a equipe multi, engajada, né? Claro, não só a equipe, a família também, né? Tem que estar muito engajada ali nesse processo. Não adianta a gente depositar todas as esperanças, né? É que às vezes a gente vê famílias que entregam a mãe na clínica, na mão da equipe multi e esquece de fazer o dela. Não, é uma criança como qualquer outra, precisa ali do tempo de qualidade dos pais. Então, tudo que é feito na clínica precisa continuar fazendo em casa, né? Então, é uma criança que precisa de rotina, precisa, né, que se cumpra as regras. Então, assim, hoje a gente sabe dos eletrônicos que tem realmente tirado a nossa paz em relação ao desenvolvimento das crianças. Então, os pais têm que fazerem tudo isso. Então, é um pouquinho o médico que tá ali, a equipe multi e a família. Eu acho que são os três que precisam estar engajados. E quando está, não tem como dar errado, né? A criança, ela vai melhorar quando toda a família fica ali também engajada junto com a equipe. Então, isso é primordial. E que pena que muitas crianças não têm acesso à equipe multi. Hoje, trabalhar em equipe multidisciplinar, as crianças que têm acesso à equipe multidisciplinar é a parcela mínima da população, né? Então, não tem acesso para todos. Quem tem é porque tem condições realmente melhores, né? Tem um plano de saúde que ajude, ou os pais que realmente conseguem custear. E a gente sofre muito nesse sentido, porque vê que não é ainda um acesso para todos da nossa população, né?
Perfeito, doutora. E nós estávamos falando também sobre como esse assunto tem ficado cada vez mais amplo e sobre como a sociedade tem se comportado em relação a esse assunto, né? O que acontece hoje é que nós estamos furando a bolha. Agora, nesse momento, nós estamos saindo para fora. Eu já relatei em vários programas aqui do quanto eu mesma me sentia escondendo meu filho, porque ele não era adequado, entre aspas, essa palavra, nos lugares em que eu ia. Nos restaurantes, nos shoppings, supermercado, muitas vezes ele não conseguia ficar parado, porque estava procurando, né? Tinha uma busca sensorial muito, muito grande, muitas vezes barulhos, e não só barulhos altos, mas qualquer tipo de barulho que ele tinha acesso, desregulava, entrava muitas vezes numa crise. Então, a gente tinha que rapidamente resolver aquilo ou ir embora, né? Eu me lembro que várias vezes já cheguei no supermercado e o José Antônio buscou o chão. Ele precisava sentir o chão, né? Então ele se deitava. E quantas vezes eu sentei no chão com ele para poder esperar aquele momento de descoberta daquele novo ambiente. Sentei com ele no chão e larguei a minha bolsa do lado para poder esperar o momento passar até que ele se levanta e nada aconteceu. É incrível Tá isso. ótimo. E tá ótimo, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco, relatasse sobre isso que tem acontecido e também você tem uma parcela muito grande nisso, em trazer a informação para as pessoas, em trazer conhecimento. Então, vai ter que dar um break. A gente vai ter que dar um break. A gente vai precisar fazer aquela pausa, a doutora vai responder essa pergunta logo na sequência. E eu vou aproveitar também para trazer um questionamento que eu fiquei devendo para o nosso ouvinte semana passada, Adri, que vai um pouco nessa linha do que você falava há pouco. A gente precisa fazer uma pausa, doutora Viviane, bem rápido, mas a gente já retorna. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Todas as sextas a gente tem esse encontro aqui com a Adri Almeida no nosso quadro Inclusão em Conexão, hoje recebendo a neuropediatra a doutora Viviane Quixabeira, falando um pouco mais sobre o acompanhamento de pacientes autistas. Adri, antes da gente seguir aqui para a tua pergunta, vou só compartilhar alguns registros também, como parte daquilo que a gente vinha conversando, né? Tem um comentário aqui, por exemplo, da Lu Brito, ela também está sempre aqui na nossa sintonia. Eu tornei o meu filho antissocial por não saber da condição e eu preferia não ir aos lugares. Está relatando um pouquinho daquilo que você falava pra gente antes do Repórter CBN. Hoje, com o diagnóstico e sabendo mais sobre o autismo, eu me arrependo de ter agido assim lá atrás. O comentário e a participação da Lu Brito, que está aqui conosco, falando um pouquinho desse universo. Tem um áudio também do Pécora Panoc, antes a gente até comentava ontem no programa de esporte. Eles receberam um convidado também, ele vai contar um pouquinho mais pra gente dessa história antes da gente seguir aqui o nosso bate-papo. Dá para soltar na caixa, Pedro, por favor? Bom dia, Camila. Bom dia, Panoc, todos da bancada aí. Extremamente importante o assunto que vocês estão tratando. Ontem no The Chapa, eu tive o prazer de receber, entrevistar, no caso, o Jimmy. É um piloto, primeiro piloto autista reconhecido pela Confederação Brasileira do Automobilismo, primeiro e único. Fala 4 idiomas, extremamente inteligente e atual vice-campeão estadual aqui de kart. Na primeira corrida dele já chegou em 5º lugar, surpreendendo a todos. E realmente ele é um fera no automobilismo, além de falar 4 idiomas. Tá aí o Pécora compartilhando também, a gente acompanhou um pouquinho da entrevista também ontem, ele esteve aqui também, Thaís Assunção falava, não conseguia acompanhar tudo, mas ela falava aqui pra gente também nos bastidores, então é muito legal ter essa participação aqui, doutora, a gente fica feliz também aqui com essas mensagens, né, essas participações que a gente vem tendo aqui ao longo do tempo. A Lu, por exemplo, a Adria relatando aqui uma situação muito semelhante com aquilo que você falava. Eu vou aproveitar para trazer também aquilo que eu fiquei devendo lá para o Jonas Pardinho na semana passada, que eu acho que você e a doutora podem falar também sobre esse assunto. Ele relatava aqui que ele estava em uma palestra e uma criança com autismo subiu no local onde o palestrante estava, começou a correr, mexer nas coisas, beber a água do palestrante. Ele identificou que era uma criança autista e disse ali de forma carinhosa, deixe ele. O pai, por outro lado, tentava chamar o menino, mas sem sucesso. Isso durou ali algo em torno de 15 minutos. E aí algumas pessoas já não conseguiam muito prestar atenção na palestra. E aí ele pergunta, né, nesses casos, qual a orientação, tanto para os pais, né, quanto para a pessoa que está ali, né, palestrando também,
também, ou em qualquer uma outra situação, se vocês pudessem compartilhar também um pouquinho das experiências de vocês. A gente fala muito, né, sobre as questões mais técnicas também, mas as pessoas gostam de ouvir, né, Panoc, essas histórias, os depoimentos. Então, queria que vocês ficassem à vontade. Esse comentário do Jonas, agradecer a participação do Pécora e também aqui a questão que a Lu pontuou, né? Ela acabou escondendo a criança, né? Não teve oportunidade, talvez, de socializar tanto como ela gostaria e hoje ela se arrepende, mas ainda em tempo, né? Também de consertar, entre aspas, né? Porque não é nem essa palavra exatamente, mas queria que vocês ficassem à vontade para comentar um pouquinho também esses detalhes aqui. Eu vou deixar a doutora falar sobre esse caso específico da palestra do Jonas, mas eu quero mandar uma mensagem para a Lu. Não sei se você ainda está aí nos ouvindo, Lu, mas eu quero te dizer que todas as coisas que você viveu com o seu filho e talvez os momentos que você deixou de sair, deixou de levá-lo, eu acredito que você fez por amor. Então, hoje, essa culpa ela não tem que fazer parte do seu dia a dia e nem do seu coração, porque o extremo amor que você estava tendo para com seu filho era de cuidado, era de proteção, e agora que você sabe, você vai agir de forma diferente, mas sempre com amor e muito cuidado também. Então sempre se lembre disso. A criança autista, ela é uma criança igual a todas as crianças, e o que elas sempre precisam de mais é amor. E agora eu queria que a doutora Viviane falasse para o Jonas o que fazer nesse momento, doutora. É uma situação difícil, né? Eu já passei por essa situação diversas vezes. A gente vê os pais totalmente desesperados, querendo tirar realmente a criança. Mas isso acontece realmente em vários lugares, porque uma das características do autismo é a criança não ter essa adequação social. Ela não tem essa percepção social que ela está sendo inadequada, né? Então, por exemplo... Fala até de verniz social, né? A criança não tem o verniz, né? Aquela coisa de entender, se portar nos lugares, né? Então, nós, né, conseguimos já, nós adultos, por exemplo, a gente consegue se portar, a gente entende, né? Então, se eu tô aqui, eu tô me portando de uma maneira, se eu vou num casamento, eu sei que tipo de roupa eu tenho que ir, como eu tenho que me portar, se eu tô numa consulta, se eu tô na espera de algum lugar ou numa festa. Então, cada ambiente a gente vai modulando e a gente se comporta de forma adequada para cada ambiente. Tanto é que a gente vai olhar, né? Aqui nós estamos em 5, 6 pessoas, tá todo mundo comportando bem parecido, porque a gente faz o quê? A gente se modula, né? E a criança ainda não tem isso. E aí, isso é uma das características que a gente sempre observa, né? Como ela se comporta nos ambientes, e aí ela não entende que ela tá, talvez, numa palestra, numa igreja, e que ela não pode sair andando, pegando as coisas das pessoas, então que isso é inadequado, né? Normalmente, como subiu num palco, né? E aí já tava atrapalhando um pouquinho, né? A percepção, as pessoas prestarem atenção, então a gente às vezes tem que fazer uma mudança ali daquele foco. Então às vezes a criança ela tá correndo lá no palco, né, curiosa e mexendo nas coisas, então às vezes pode ser até um modo de se regular, que ela precisa às vezes andar de um lado pro outro, pega ali, então ela tá naquele ambiente cheio de gente e em algum momento pode ser ter tido uma desregulação, ou simples fato realmente dela, né, ter um comportamento um pouquinho mais agitado. Então a gente precisa, com carinho, atenção, saber, né, a forma de mudar esse foco. Então assim, talvez ela subiu, já correu, já conheceu, então alguém talvez tentar dar uma outra coisa, né, que ela goste ou que possa chamar a atenção daquela criança e trazer ela para um ambiente para ela talvez continuar, né, levar um pouquinho lá fora, para ela correr um pouquinho mais lá no ambiente externo, mas assim, a gente tem que fazer tudo com muita atenção e muito cuidado. E assim, uma coisa interessante que eu falo, quando as mães de crianças que têm o transtorno do espectro autista, ou se você não tem diagnóstico, você sabe que seu filho pode não ter uma adequação social de forma, né, adequada, ou da forma que você espera, leve coisas na sua bolsa que ajudem a criança a se regular. Então, nossa, meu filho gosta muito de carros. A gente não gosta, né, quando a gente tá num tratamento, ou já reconhecendo os sinais, a gente sempre fala, não valoriza o hiperfoco. Então, assim, a criança, porque normalmente os pais são assim, né? A gente gosta de dinossauro.
tem 1 milhão. Gosta de carro, tem todos os carros. Gosta de animais, tem a fazenda em casa de tanto animal. Mas a gente fala sempre que tem que ir mudando, né? Mas nesses momentos de sair de casa, é muito importante a família levar. Leve coisas que regulem seu filho. Se ele gosta de dinossauro, deixa um dinossauro na bolsa. Se ele gosta de desenhar, leva caderno, leva lápis, leva, né? Então, assim, porque daí ele tá num momento ali que ele tá... Você mostra, filho, olha aqui tal coisa, né? Seus dinossauros, os seus carrinhos, vamos brincar. E aí a criança consegue mudar e a mãe tira de uma forma muito mais adequada, né? Pra não... tá atrapalhando ali aquela palestra, um culto, né, a igreja. Então, assim, a mãe tem que estar preparada. Então, tipo, nossa, eu vou lá, vai demorar 1 hora, deixa eu levar aqui. Leva comida, meu kit, né? E tem criança que regula com comida também. Isso é interessante. Então, leva um pirulito na bolsa, um skin, uma bolacha, e aí você consegue chamar a atenção daquela criança, né, de outra forma. Então, eu acho que isso é um modo muito ideal. As mães têm que sempre estar preparadas, não dá pra sair. É interessante que quando vai no meu consultório tem vários brinquedos. E aí tem lá o que eles gostam, às vezes carro, dinossauro, enfim. Aí eles veem eles querem muito. Começa a chorar pra levar embora. Aí eu falo, mãe, você trouxe o dele? Ó, da próxima vez você traz os brinquedos dele, deixa um na bolsa, porque daí a tia, olha, esse é o seu. Então a gente faz essa troca, né? Exatamente. Você vê que tudo com muita leveza, tudo com muita descontração, porque de fato estamos lidando com crianças, né? E o cérebro da criança não tem o córtex pré-frontal já como o nosso, né? Ali fecha por volta dos 23, 25 anos de idade, né? Então até os 23, 25 anos de idade, Camila, a gente ainda pode ser pego por, ai meu Deus, eu não sabia, normal. A gente pensa que a criança deixa de ser criança ali por volta dos 12, 13 anos e não é, né? A gente vai alcançando a vida adulta, de fato, tendo coerência nos nossos pensamentos já com 25 anos de idade. Imagina quantas coisas a gente já viveu até aí. Sim, né? E eu adorei essa dica sobre levar, eu faço isso muito. Para José Antônio, por exemplo, não funciona papéis e lápis, ele não gosta de pintar, mas funciona muito se a gente levar comida. Levei uma maisena ou bolacha, qualquer biscoitinho, ele senta e se concentra. Alguma coisa que eu tenho feito também é levar livros. Porque quando ele fica entediado, porque quando ele lê, e ele fala na hora, eu estou entediado. Se ele não dormir, ele vai ler o livro. Então, eu levo um livro bem grande, porque aí ele fica várias horas ali nesse livro. Livro é bom também. Tem criança que gosta muito de ler, né? Comida. Então, assim, leve o hiperfoco dele, uma coisa que ele goste muito, que você vai conseguir distrair, trazer ele pro ficar mais tranquilo ali no hiperfoco, que às vezes em casa a gente dá uma regulada, mas aí sempre dá, né? A maioria das vezes dá certo. Com certeza. Doutora, eu ainda queria que a senhora respondesse aquela pergunta que eu estava fazendo lá no primeiro bloco, sobre o comportamento da sociedade agora, com esse boom do autismo, né, que a gente costuma dizer aqui na rádio. As pessoas, elas têm se comportado de uma forma diferente, e eu queria que a senhora falasse sobre isso como autoridade nesse assunto, né, porque todos os dias eu creio que a senhora recebe alguém no seu consultório que está fazendo uma investigação, que está sob, né, um cuidado especial ali para ver o que vai dar aquele diagnóstico. Então eu queria que a senhora falasse aqui, enquanto médica neuropediatra, para a sociedade. Como é que a sociedade tem encontrado nós, mães atípicas, famílias atípicas lá fora? E qual é esse olhar da sociedade para nós hoje? Antes, era legal olhar para nós e dizer, nossa, tadinho deles. Me compadeço com você, sua família, sua luta. Olha, fica bem, tá? Mas agora essa família está encontrando a gente forte. A sociedade está encontrando essas famílias fortes. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a sua visão, a sua opinião sobre isso. Como é que a sociedade deveria, no caso, nos receber? Como seria isso na prática? Eu vejo uma mudança, às vezes, desse cenário, porque as vozes estão realmente aumentando. Os diagnósticos também, a gente tem feito mais diagnóstico, né? A gente quer saber o porquê tanto diagnóstico, mas isso ainda é um mistério. A sociedade científica ainda não consegue explicar para nós o porquê. Mas realmente, antigamente, se eu atendia, né, 1 por semana, hoje eu chego a atender 2, 3 por dia. Então a gente... não sei também se a minha amostra é um pouco viciada, né? Porque eu trabalho basicamente com isso. Mas a gente tem visto mais. Isso é uma realidade. Então, quando a gente... Eu peguei um cenário... Vai uns anos atrás. Fazia um diagnóstico de autismo. A gente fala assim...
vamos ajudar e tudo mais. Então, hoje eu vejo que alguns lugares ainda tem tanta resistência e vendo essas famílias, essas crianças como um lado muito negativo. E eu vejo isso muito nas escolas, né? Às vezes, quando uma criança precisa de adaptações, de inclusão, a escola já acaba criando uma certa barreira, com um olhar negativo frente a essa família, né, frente a essa criança, e às vezes até rejeitando, né, a criança dentro daquele ambiente. Então, eu não sei, né, o porquê que esse cenário, às vezes eu vejo que pode estar acontecendo algumas mudanças. No começo foi muita informação, e às vezes alguns lugares eu vejo que tem tido essa questão um pouco negativa. E eu vejo mais nas escolas, que é o lugar que eu mais convivo, né? Então, eu preciso sempre mandar laudo para tudo. Então, assim, eles não entendem que uma criança é seletiva, que tem uma alimentação diferente. Fala, não, tem que comer o que tem. Eu falo, não é assim. Mas a professora não tem sensibilidade de perceber, né? A coordenadora, que a criança fica com fome. E aí, precisa tudo de relatório. Tudo precisa de laudo, né? Eu falei, e como se fosse fácil, né? Ter um laudo, né? Como se fosse, tipo assim, nossa... Tranquilinho. Não, vai lá no soneiro, no seu médico, pede um laudo pra falar o que ele tem que comer. Não, porque que já dentro do ambiente uma coisa tão simples, acolhe, que é né? alimentação. Né? Nossa, a gente tá observando aqui que o seu filho não come. Mãe, o que ele come? Né? Vamos tentar adequar. Não, a gente, o que tem é isso e a gente... Então, ou você traz um laudo. Aí lá vai eu escrever. A criança não come, ele fica com fome. Não é adequado para uma criança ficar mais de 3 horas sem comer. Que a escola aceite e tudo mais. Então, eu não sei o porquê, né? Que isso vem acontecendo. Em vez... Eu queria que melhorasse, né? A gente sempre espera que o mundo... né, seja inclusivo, que a gente tenha melhoras cada vez mais, né? Mas em alguns momentos eu vejo que existe mais sofrimento. Assim, quando a gente dá um diagnóstico, eu já falo, mãe, não vai ser fácil. Mas vou estar aqui com você. O que você precisar, eu vou te ajudar. Então, e a gente encontra, né? Barreiras na escola, barreiras em outros ambientes, as pessoas que fazem frases totalmente inadequadas. Essa semana mesmo, a mãe me falou que comentaram que falou assim, nossa, mas ela é autista, ela é tão bonita, né? Uai, mas autismo é feio? Gente, hoje, 2024... A mãe me contou que ela ouviu essa frase. Então, assim, como se... Não entendi. Criança autista é feio. Nossa, ele não parece, né? Então, assim, aí eu sempre brinco com as mães. Eu falo assim, responde assim, ó. Que bom que ele não parece, porque você não sabe do meu empenho para deixar ele dessa forma aqui perto de você. Então, assim, eu falo que toda criança que evolui, né, vai evoluindo, graças a Deus, existe uma família muito empenhada, muito dedicada e uma equipe de terapeutas que tá ali fazendo um trabalho árduo para ele conseguir chegar na sua frase, que não é bem-vinda, de ele não parece. Então, é bem isso. Então, existe uma força-tarefa atrás muito, muito, muito forte. Então, em vez de você falar ele não parece, pergunta quais são os sinais? Como você tratou? Você trata há quanto tempo? Então, é muito comum. Então, eu vejo pacientes meus que já têm 6, 7, 8 anos que evoluíram bem. E aí as pessoas comentam, a mãe fica brava. Eu falo, não fica brava, não. Fala, que bom, graças a Deus que você tá achando isso, porque eu já trabalhei muito. E eu falei pra ela, assim, fala pra ela que desde 1 ano e meio você trata. E que você tá muito feliz com esse comentário. Porque a gente tem que trazer de uma forma mais leve, né? Então, você fala, você não sabe o tanto que eu trabalhei pra chegar até aqui, de rotinas, de terapia, de mudar os meus projetos, né? Porque as mães mudam a vida delas, elas param de trabalhar, elas buscam, né, terapias aqui, horários, e realmente elas não têm, né, aquela vida que ela planejou quando ela estava grávida, aquele sonho idealizado mudou completamente. E aí é mais ou menos isso, assim. Tem alguns comentários aqui, Adri, antes da gente caminhar para a reta final. A Caroline Almeida passou ali pelo YouTube, falou: a doutora Viviane é uma médica maravilhosa, perfeita colocação sobre os ambientes escolares, as equipes clínicas vibram neste momento. E tem um conhecido seu aqui, doutora. Parabéns para a entrevistada, essa brilhante pediatra que eu conheci quando ela ainda era muito criança. A mãe dela é minha colega Val.
é o nome da tua mãe? Minha mãe chama E o Valdete. pai, Cabralzinho, dispensaram muitos cuidados a ela e ao irmão. São todos uns guerreiros, é o comentário do César Lima. Legal. Não sei se você tá Acho que lembrada dele. trabalha com a minha mãe, eu Ele acredito. passou por aqui, ó. Tem a Que legal. foto dele aqui. Legal. Passou por aqui também, parabenizando o teu trabalho, dizendo que conhece toda a família. Adria, estamos quase caminhando aí para a reta final. Tem mais alguma observação, mais algum comentário? Fica à vontade. Eu queria que a doutora, ela respondeu sobre a parte da sociedade, mas eu queria que agora ela finalizasse a fala falando com as famílias e em como pais e mães devem ter paciência para conversar com as pessoas. Ela falou um pouco aqui como é que, né, se fala que o meu filho não parece ser autista, eu respondo, que bom que você acha que não parece, mas ensinando também, doutora, deixando essa mensagem de paciência, porque muitas vezes nós pais somos responsáveis pelos outros pais que vão vir ainda, por outros diagnósticos de crianças que ainda vão vir, e se nós não agirmos com sabedoria, com Exatamente. paciência, nós vamos sujar o caminho. E aí todas as vezes que a escola, que uma instituição, que uma escola de música for receber uma criança autista, uma criança com TDAH, uma criança com TOD ou com TAG, ela vai achar que a mãe, a família que vai está por trás já vai chegar dando um barraco. E não é isso. Eu queria que a senhora falasse sobre isso para finalizar. Uma dica para o que essas famílias devem fazer e como se comportar. Eu falo que quando a gente faz um diagnóstico de uma criança autista, a gente não cuida só da criança, né? Então, quando eu falei que eu sou uma boa ouvinte e observo, uma boa observadora também. É muito importante trazer a família para esse contexto de terapia, porque normalmente o pai e a mãe às vezes precisam realmente de um acompanhamento, né? Tanto psicológico, porque não é fácil. É uma carga realmente que é pesada. Então, nós médicos também temos que ter essa sensibilidade de ver que aquela mãe tá precisando de ajuda também, porque pode acontecer muitas vezes dela agir de uma forma, tipo assim, por exemplo, se ele falar assim, nossa, mas ele, né, não parece, ou ela é bonita, né, e tal, que igual a mãe ouviu, tem que manter a calma, Sim. né? E às vezes não agir realmente com agressividade, porque às vezes ela tá tão machucada que é realmente um impulso. Ali ela vai responder de forma agressiva e tudo mais. Mas eu acredito que se a gente responder com conhecimento, eu acredito que isso transforma vidas. Então eu esses dias atendi uma família, uma menina que era até a nível de suporte, ela tava com vergonha de falar. Aí ela falou assim, Vivi, mas eles vão falar que é falta de educação, isso é que a criança é inadequada, que a culpa é minha. Eu falei, estude, e quando a pessoa fala assim, nossa, mas o que? Mostre pra ela. Você tá vendo que ela faz isso? Então, isso aqui é tal coisa, isso é sensorial, isso é social. Então, e ela disse que foi realmente a melhor orientação. Ela estudou, se muniu de conhecimento, se muniu de todas aquelas características, e quando alguém questionava ela, ela falou, ó, isso acontece por isso, por isso, por isso. Então, assim, as mães têm que tentar, né, levar conhecimento para essas pessoas que ainda falam dessa maneira e de uma forma que realmente toque de uma forma consistente, né, com propriedade. Então, assim, como eu falei lá atrás, é muito difícil tratamento adequado, é uma parcela mínima da população, e uma orientação que eu sempre dou para os pais: estude, seja o especialista do seu filho, faça os cursos, trabalhe, faça cursos online, observe realmente como que é cada característica dele, vai estudando como modificar, como ajudar. Porque a partir do momento que você vira especialista, você estuda sobre o assunto, você consegue ajudar muito mais o seu filho e as outras pessoas. Então é isso, eu acredito que tem que ter conhecimento para você falar. Porque se você não tem, você não consegue. Aí o seu impulso é o quê? É reagir realmente de uma forma mais agressiva. E aí, às vezes, cria resistência para outras mães que vão chegar nas escolas, né? Em todos os ambientes. Então, assim, um conselho que eu deixo para todas as mães: vamos nos munir de conhecimento, estudar bastante, ser o especialista do seu filho. E quando alguém fazer algum comentário inadequado, você rebate com conhecimento. Eu acho que é a melhor forma da gente conseguir transformar, né, esses pensamentos aí que a gente vê ainda na sociedade. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, foi um Eu prazer. sei que a sua hora é de ouro, literalmente, para muitas famílias, para muitas crianças, para muitas pessoas. E para mim foi uma honra mesmo te receber aqui. Quero trazer você mais uma vez aqui, se a gente conseguir, né? Obrigada por ter vindo. Eu quero que a sua luta fique cada vez maior, porque eu tenho muito interesse que essa luta se expanda, que as pessoas ouçam cada vez mais
mais a sua voz, não só diagnosticando, mas dando essas dicas, falando sobre o seu conhecimento em lugares onde a voz vai ser levada muito mais longe. Muito obrigada, tá bom? Obrigada, eu agradeço muito o convite. Foi um dia muito feliz de informação. E é isso, muito obrigada. Obrigada, doutora Viviane. Obrigada, Adria, também. Vamos seguir aqui para o repórter CBN, Adria, com um comentário aqui, ó, do Márcio Sérgio Sampaio. Muito feliz pela vida da doutora Viviane. Ela fechou o diagnóstico da minha filha e nos deu força e orientação sobre tudo o que precisávamos. Minha filha hoje está evoluindo super bem. Muito obrigada. Comentário do Márcio Sérgio, que nos acompanha. Obrigada, Adria, por mais uma participação. Sexta-feira a gente está aqui de novo. Obrigada, um beijo a todos vocês. Até sexta, 9 da manhã, com Inclusão em Conexão.